Olá, bem-vindos ao Cartão Laranja, o podcast feito por barreirenses, com barreirenses, com o Luís Tiago, e hoje com o Luís Tavares Bravo também, e um convidado especial, o Tiago Sousa Santos. O Tiago Sousa Santos já foi, aliás, é um sportinguista, um adepto do Sporting, que também já foi ponta de lança pelo Barreirense e que atualmente é membro da Assembleia das Juntas de Freguesia do Lavradio e do Barreiro. Olá, Tiago, bem-vindo ao Cartão Laranja. Olá Como estás? Luís, olá Luís, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco hoje. Sim, sou sportinguista, Boa portanto noite. estou habituado aqui a algum sofrimento, não é? Fui durante uma época ponta de lança do Barreirense e como podem ver, se foi só uma época é porque não correu assim tão bem. E estou cá hoje com muito gosto para falar um pouco sobre o Barreiro e sobre o Lavradio convosco. Estávamos a. Obrigado pelo convite. O Eu, Tiago, o o- Tiago agora, o Tiago agora é ponta de lança, mas é o ponta de lança do PSD, portanto, Veste Laranja, na Assembleia de Freguesia exato. do Barreiro e Lavradio, portanto, e onde vai metendo, aliás, continua a meter bastantes golos. Portanto, um grande sucesso. Tenho a certeza que vais ter uma carreira muito mais larga do que, do que no futebol. Nós estávamos a falar, antes de iniciarmos, sobre as diferenças que existem entre o desporto, entre o futebol e também a política. E estavas a dizer precisamente que há pontos positivos e pontos negativos, tal como no futebol, não é? E um deles, É, sendo que o positivo é a paixão que se tem pelo desporto, não é? Isso também acontece. Contigo, nós sabemos que isso sim, acontece contigo em relação ao teu trabalho, pelo Barreiro e pelo Lavradio. não, é verdade. Eu acho que o futebol e a política, embora sejam aqueles temas que muitas vezes ouvimos dizer que futebol e política não se discutem, bem, para mim, futebol e política discutem-se e discutem-se muito, têm várias semelhanças de quer positivas, quer negativas. Positivas é, desde logo, porque quer a política, quer o futebol, embora eu acho que a política de uma forma muito mais séria, porque a diferença que faz é palpável e é assinalável, mas quer a política, quer o futebol podem trazer, quando feitas com paixão e com respeito por quem está do outro lado, podem trazer coisas muito positivas à vida das pessoas. A política pode trazer coisas muito positivas à vida da população no geral, dependendo do nível que estamos a falar. O futebol traz muitas coisas positivas aos adeptos do Dos, seu clube. Eu enquanto sportinguista, infelizmente, nos meus anos de vida, tenho trazido mais coisas negativas que positivas, mas ainda assim cá continuo indefetível. Sendo que agora, sem dúvida, a tua nova camisola é da freguesia do Lavradio e do Barreiro. Nesse jogo que agora é chamado a desempenhar, quais é que achas que são as posições no Lavradio e no Barreiro que precisam de melhoramento? Isto é, quais são os pontos que achas que realmente podem ser melhorados nestas freguesias, Tiago? Eu acho que, seguindo as analogias futebolísticas, eu acho que o Barreiro e o Lavradio, seja na freguesia, seja na Câmara Municipal, precisam de uma chicotada psicológica. Acho que a inação e a falta de resultados é tão gritante que só lá vamos mesmo com um abanão. E o abanão, na política, far-se-á sempre, na democracia, que é um sistema que eu muito prezo, far-se-á sempre em eleições. Mas eu acho que quer o Barreiro, quer o Lavradio, precisam de facto de muita coisa que não foi feita durante estes 40 e muitos anos de poder local democrático, muitos deles governados pela CDU, já há alguns também, de seguida, governados pelo Partido Socialista, mas quer uns, quer outros, nunca conseguiram fazer com que o Barreiro e o Lavradio passassem de ser uma freguesia cheia de potencial, como desde sempre ouço, não é? O Barreiro, uma terra cheia de potencial, o Lavradio, uma terra com muita história e com muito potencial. Mas a verdade é que quem nos governou nunca conseguiu que estas duas terras deixassem de ser as terras do potencial e se afirmassem como verdadeiros sítios em que as pessoas querem viver, querem vir para cá viver e querem fazer todo o seu percurso de vida nestas freguesias. Isso, infelizmente, ainda não conseguimos enquanto freguesia e enquanto cidade. Na verdade, há responsáveis e os responsáveis são quem nos governou. Foi a CDU durante muitos anos, o Partido Socialista também já há alguns anos. Luís Tavares Bravo, o que é que tens a dizer também aqui sobre o nosso papel nas juntas de freguesia do Lavradio e do Barreiro com o Tiago Sousa Olha, Santos? olha, eu não tenho muito a dizer, Como adepto. porque
tenho. Não, sou suspeito. O Tiago é um excelente autarca, tem feito, acho que é. Aliás, o PST tem a sorte de ter neste momento um conjunto de autarcas bastante bons, bastante interessados e preocupados com as populações. O Tiago consegue aliar essa capacidade à juventude, e há aquela energia de ir para a rua com propostas diferentes e arrojadas, e acho que isso é importante. E acho que o PSD tem tido esse papel de se bater pelas populações, aliás, tem sido visível na rua, nós falamos com as pessoas e o engajamento é positivo. E, portanto, como há muito por fazer e há muita ilusão, e eu não quero tomar aqui também muito tempo nisto, como há muita ilusão no Barreiro, há de facto, não, eu não gosto, como tu sabes, já falámos nisto em outros podcasts, de ser o tipo que fala mal de serviço, acho que há coisas boas, como não temos mas não há bandos de gangsters que têm como objetivo destruir o Barreiro, mas há muita ilusão, há muito ilusionismo, e também nas freguesias também há muita festa, muito concerto, mas nós depois, como eu costumo dizer em brincadeira, a festa é muito boa, mas depois nós de manhã acordamos com uma grande ressaca, na ressaca, e quando acordamos estamos outra vez no Barreiro que nós conhecemos há 30 anos, com os mesmos problemas, com as mesmas situações, e a nível das freguesias isso também existe um bocado. E acho que é muito importante este trabalho que os nossos autarcas têm feito, e sobretudo que o Tiago tem tido, com um grande sacrifício pessoal às vezes, para que possamos ter uma alternativa e que exista uma oposição forte e credível. E é isso. Não tenho assim muito mais a acrescentar, senão ficamos aqui a noite toda. Luís, Tiago, nós também tínhamos falado daquela questão da escola, que tem realmente, eu até ouvi falar, e não sei se é verdade, um, em que havia alguma equipa de filmagem que estava a rolar um filme tipo de terror e estava a usar essa escola como a escola do Lavradio, aquela básica, como cenário. Isso até algum fundo de verdade ou não? Ou é só um boato, um mito urbano? Não, não. Um filme de Do que eu sei, zombies. tanto quanto eu sei, não tem nenhum fundo de verdade. Mas a verdade é que o cenário É de zombies. seria idílico para isso. E de facto, e aqui se me permites, Luís Tiago, falar aqui um bocadinho daquilo que tem sido as nossas propostas para o Lavradio, em concreto, e começamos por aí, que foi a mais recente. E até tivemos já, no âmbito da segunda edição do roteiro de freguesias do PSD Barreiro, fizemos há pouco tempo na Vila do Lavradio, vamos precisamente visitar esse sítio. E propusemos na última Assembleia de Freguesia, precisamente recomendámos, através da Assembleia de Freguesia do Uhum. Barreiro do Lavradio, conseguimos aprovar, foi aprovada esta nossa moção, que recomendava à Câmara Municipal duas coisas, que para mim são, uma delas então é surreal que nunca tenha acontecido. Recomendava à Câmara Municipal do Barreiro que iniciasse o processo para classificação da antiga Escola Primária de Lavradio como património de interesse municipal, que eu não consigo perceber como é que nestes anos todos ninguém se lembrou ou ninguém teve a ação para fazer esta classificação daquele património. E depois, uma segunda proposta, que recomendava à Câmara Municipal a requalificação daquele edifício. Para quem não sabe, a antiga Escola Primária de Lavradio foi fundada em 1903, creio eu, deixou de ter atividade na década de 80. Foi substituída, já não tinha dimensão, foi substituída pela Escola dos Loios e deixou de ter atividade na década de 80. Estamos a falar de 40 anos, 40 e qualquer coisa anos de inatividade daquela escola, em que a governação, quer comunista, quer do Partido Socialista, nada fizeram por aquele património. Uma escola, foi a escola primária de muita gente na Vila do Lavradio e que hoje se encontra num estado de abandono tal que não se compreende como é que quem nos governou e quem nos governa nada fizeram para a requalificar. E nós fizemos essa proposta, essa recomendação na Assembleia de Freguesia e felizmente Uhum. foi aprovada. Portanto, vamos ficar à espera que a Câmara Municipal do Barreiro faça alguma coisa em relação a esta escola. Mas não é só isto que está mal no Lavradio. E nós temos feito várias propostas em relação ao Lavradio, e se me permites, eu gostava de falar aqui de propostas do Lavradio, para o Barreiro, mas também para a Quinta dos Cidadinhos. Mas em relação ao Lavradio, para além desta proposta, que é a mais recente, de classificação como imóvel de interesse municipal e de recuperação
da antiga escola primária de Lavradio, nós fizemos já o ano passado, no início do mandato, uma proposta que também foi aprovada e que muito nos orgulha, que é a proposta de construção de um parque infantil na Quinta dos Lóis. Para quem não sabe e quem nos está a ver, a Quinta dos Lóis é uma urbanização no Lavradio, junto ao centro da vila, que tem a piscina municipal do Lavradio, tem uma escola primária, tem a escola Álvaro Velho, tudo ali nas proximidades, jardins de infância, etc. Portanto, é uma zona que tem muitas crianças e para além destas que estão ali, mais que vão para a casa dos avós, depois para a sua própria casa, de quem habita ali na urbanização da Quinta dos Lóis, que é uma urbanização com muita gente. E aquela zona não tinha um parque infantil, como não tem hoje um parque infantil. Logo no início do mandato, nós fizemos essa proposta da construção de um parque infantil naquela urbanização, proposta esta que felizmente foi aprovada na Assembleia de Freguesia e que, após muita insistência nossa e todas as Assembleias de Freguesia tenho falado sobre este tema, para este orçamento da União de Freguesias do Barreiro de Lavradio de 2023, finalmente o Partido Socialista incluiu no orçamento uma verba para a construção do Parque Infantil da Quinta dos Lóis. Portanto, estamos em condições de dizer, a menos que alguma coisa de estranha se passe na sua execução, que em 2023 as crianças que vivem ou que estudam, ou que vão à natação, ou que vão ter com os avós às suas casas na Quinta dos Lóis, vão, a partir ainda deste ano, ter um parque infantil para poderem brincar, para poderem socializar e saírem de casa, que é uma coisa que hoje em dia se ouve muito, que as crianças estão fechadas em casa, agarradas aos tablets, e nós quisemos ter uma proposta também para contrariar isso, e deixa-me fazer uma ressalva em relação a essa proposta, que acho que é importante. Apresentámos a proposta da construção do parque como um todo, não é? Mas para além disso tivemos aqui em consideração aquelas crianças que têm mobilidade reduzida, que por algum motivo, por algum infortúnio, não têm a mobilidade total, e nós, na proposta que fizemos, que espero, honestamente, que o Executivo da União de Freguesias do Barreiro do Lavradio cumpra integralmente, propusemos também que esse parque infantil tivesse pelo menos um equipamento com acessibilidade para crianças com mobilidade reduzida. E essa foi uma das principais propostas que fizemos ao longo deste mandato. Mas o Lavradio tem muitos outros temas que já abordámos, outros que abordaremos, mas que precisam de uma atenção quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara Municipal. Por exemplo, o Jardim da Estrela, ou também conhecido por Jardim da Tessia Couto, onde está o Passarinheiro, mesmo ao lado da antiga Escola Primária de Lavradio, também já propusemos a sua requalificação, qualificação do mobiliário urbano, do próprio Passarinheiro, o tratamento da relva, e o jardim está, não estando ao abandono, não é o caso, mas podia estar num estado muito melhor do que aquele que está. E fizemos uma outra proposta que foi liminarmente rejeitada, e esta foi-nos dito taxativamente que não concordavam, para a aquisição de um equipamento de remoção de grafite. E para deixar claro, quando falo remoção de grafite, não estou a falar de apagar a arte urbana. Estou a falar de apagar os atos de vandalismo, com rabiscos, com nomes, que muitas vezes aparecem nas paredes da nossa freguesia, mas do concelho como um todo, que criam poluição visual, que danificam os prédios, e que eu acho que quem nos governa, seja na freguesia, seja na Câmara Municipal, tem que ter uma estratégia clara de combate a este vandalismo. Propusemos a aquisição do equipamento, foi liminarmente rejeitada pelo Executivo da União de Freguesias, mas vamos continuar a insistir. Depois achamos também, e se me tiver a alongar demasiado, por favor, cortem, achamos também que na freguesia como um todo, mas no Lavradio em particular, que é preciso que o Executivo da União de Freguesias do Barreiro do Lavradio, que tem estas competências, aposte de uma forma séria e que consiga dar a volta ao estado da limpeza das ruas, dos parques e jardins. Temos sem dúvida nenhuma, profissionais capazes a fazer a limpeza das nossas ruas, mas a limpeza das nossas ruas não está como devia estar. E nós precisamos, de facto, porque eu acho que esta é a função primordial de uma junta de freguesia, de uma união de freguesias, é garantir a limpeza e a manutenção do seu espaço público, e nós precisamos, no Lavradio, como na Vila do Lavradio, mas na União de Freguesias do Barreiro do Lavradio como um todo, de mais limpeza das ruas, dos parques e dos jardins. Sim, este é de facto, é como o Tiago diz, o grande resumo executivo de todas as visitas que nós temos feito, não é exclusivo da União de Freguesias de Barreiro de Lavradio, mas vamos sendo surpreendidos, inclusivamente em zonas que supostamente são consideradas, foram consideradas prioritárias pelo Partido Socialista para ganhar estas eleições, e tivemos no Lavradio e nos Lois, há ali zonas
onde há muito eleitorado socialista e onde eles se valeram disso para ganhar as eleições da União de Freguesias, há muita falta de cuidados. Nós não queremos fazer disto uma bandeira, mas a verdade é que nós caminhamos por todo o lado e caminhamos sobre terra suja, porque sem brio há continua a existir uma enorme falta de brio naquilo que é o cuidado dos espaços públicos. Eu não sei se vocês sabem, eu até sou uma pessoa, um rapaz criado no Lavradio. Sim, Muito bem. sim, passei quase toda a minha vida do Lavradio, até ser casado. Portanto, diz muito respeito ao teu trabalho que tens feito pelo Lavradio. E que realmente precisa. Mas e as outras áreas, as outras áreas da freguesia, quais são as propostas, os pontos que tu achas que também podem melhorar, Tiago? É assim, primeiro, antes de ir às propostas em concreto, dizer uma coisa que eu compreendo pela questão da proximidade, mas que ao mesmo tempo não deixa de me fazer alguma confusão, que é no Barreiro, propriamente dito, não é? No centro do Barreiro, parece-me a mim que o trabalho da União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio é muito diminuto. Isto, e aqui não é uma crítica à atual gestão, é uma crítica desde sempre, porque eu creio que quando as freguesias estavam separadas, o trabalho da freguesia do Barreiro também era diminuído, porque como a Câmara Municipal está no centro do Barreiro, acaba por se muitas vezes substituir-se à junta de Sim. freguesia e acaba por ser a Câmara a fazer. Mas ainda assim, nós temos propostas concretas para o centro do Barreiro também, para além das propostas genéricas que falei há pouco em relação ao Lavradio e que disse que se estendiam a toda a freguesia, Uhum. como maior e melhor limpeza do espaço público, das ruas, dos passeios, dos parques e dos jardins, e um aumento da segurança, que no centro do Barreiro são dois temas que também temos muito a fazer em relação a essa matéria, e vou desde logo ao Barreiro Velho, não é? Que tem um espaço público completamente degradado e não se vê, por muito que falem do Barreiro Velho, não se vê uma ação concreta que permita recuperar aquela que devia ser a zona nobre da nossa cidade, com uma vista rio absolutamente maravilhosa, com casas típicas, em que o espaço público está totalmente ao abandono e, portanto, é preciso, de facto, olhar para ali e fazer alguma coisa em concreto, mas em espaços mais pequenos também é preciso que alguém faça alguma coisa. E foi por isso que nos dois orçamentos deste mandato da União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio, propusemos também a requalificação do Jardim dos Franceses, que é um jardim histórico que Histórico, sim, está sem dúvida. muito degradado. A fonte ali no centro tem a água completamente suja. O mobiliário urbano, de vez em quando, fazem uma pintura e escrevem qualquer coisa no banco, poemas, que é o que está lá Uhum. atualmente, mas não há uma recuperação a fundo daquele jardim que devia e merecia ser recuperado, desde logo, porque, como sabemos agora, vem aí um grande empreendimento imobiliário para aquela zona. Portanto, espero que, pelo menos com a vinda desse grande empreendimento imobiliário para aquela zona, que quem nos governa faça alguma coisa daquele jardim, que é histórico e emblemático e que se encontra ao abandono. E o mesmo para o Largo dos Penicheiros. Está também completamente abandonado, mobiliário urbano vandalizado, destruído, com falta de manutenção, o chão com falta de manutenção, uh, e ninguém faz nada, não é? São largos centrais da cidade, são largos com muita história, desde logo pela proximidade às associações, às coletividades que ali Sim. estão, os franceses de um lado, os pincheiros do outro, e que estão abandonados, que ninguém os recupera, que ninguém pensa neles de outra forma. E por isso eu acho que, para além do Barreiro Velho, no Barreiro é preciso, de facto, recuperar estes dois centros de vida da cidade, fazer uma recuperação quer do mobiliário urbano como dos próprios espaços em si, e é preciso depois também pensar, aqui já não ao nível da freguesia, mas ao nível da Câmara Municipal, pensar numa forma de tornar o mercado 1º de Maio novamente atrativo. Nós temos exemplos muito bons, quer em Lisboa, quer no Porto, quer em outras cidades, que não são da dimensão destas duas que acabei de dizer, mas que recuperaram os seus mercados, trouxeram restaurantes, trouxeram bares, conseguem dinamizar e gerar vida para o mercado, que infelizmente é uma modalidade de comércio que tem vindo a perder peso com a força das grandes cadeias de hiper e supermercado, mas é preciso recuperar aquele património e trazer-lhe vida. Pelas pessoas que lá trabalham, que merecem continuar a trabalhar lá e a ter ali o seu ganha-pão e por isso precisam de clientes, mas também pelo próprio património, que se não for utilizado vai acabar por cair
no esquecimento e vai, num dia que deixe mesmo de ser totalmente utilizado, vai degradar-se e vai acontecer o que aconteceu à antiga escola primária de Lavradio. E depois, permite-me também que individualize aqui algumas propostas concretas que fizemos para a Quinta dos Fidalguinhos, porque é uma urbanização, esta sim, a maior urbanização do concelho, tem milhares e milhares de pessoas que ali habitam, e aqui permitam que diga, há muita gente a dizer que o Executivo da União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio e a Câmara Municipal, no que diz respeito ao Barreiro e do Lavradio, esquecem tudo o resto e só olham para os fidalguinhos. A mim parece-me que eles esquecem tudo. Os fidalguinhos, é verdade, tiveram algumas operações de cosmética, mas não há nada que seja estruturante. É verdade que recuperar o polidesportivo da Quinta dos Fidalguinhos, que é uma proposta do PSD, pelo menos, com 7 anos, conseguiram finalmente requalificá-lo, construíram um equipamento de street workout, que é uma proposta do PSD, com pelo menos 4 anos, e depois o que fizeram na Quinta dos Fidalguinhos, para além destas duas requalificações, a requalificação do polidesportivo e a construção do equipamento de street workout, que, atenção, acho que foram muito importantes e acho que, de facto, nesta matéria, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia agiram bem. Mas uma delas foi requalificar um equipamento que tinham deixado de chegar ao estado de abandono. Portanto, não fizeram mais que a sua obrigação. E a outra foi uma pequena intervenção. Agora, depois, o que fizeram a seguir a isso foi pintar uma faixa verde à volta da escola primária Da escola. e da Escola Superior de Tecnologia. Uma faixa verde, dizem que é uma via ciclável, e que nós, e aqui pego neste tema, nós, logo na primeira sessão da Assembleia de Freguesia deste mandato, apresentámos uma moção que propunha a reversão da obra desta faixa verde, que a tirassem dali. E por um motivo, não é porque nós não queiramos, porque queremos, e porque o PSD já o propôs, que haja ali uma verdadeira via ciclável ou uma verdadeira ciclovia para quem anda de bicicleta naquela urbanização. Nós propusemos a retirada da faixa verde, que, diga-se, só foi feita porque a cor fica gira, e não digo isto por ser sportinguista, porque a cor fica gira e os vídeos de drone e as fotografias, ele dá ali uma cor à urbanização. Mas nós propusemos a retirada desta faixa verde porque ela está encostada a estacionamento. Ela é utilizada por crianças, poucas é verdade. As pessoas têm mais juízo do que quem nos governa e, portanto, utilizam muito pouco aquele equipamento. Mas é uma faixa que está encostada a estacionamento. Quem é que se vai responsabilizar quando um dia uma criança ou um adulto for a andar de bicicleta e um carro tiver a sair de estacionamento de marcha atrás e o alvoar? Quem é que se vai responsabilizar por isto? É um erro, o sítio onde puseram aquela faixa verde, a forma como a pensaram, é um disparate total. E nós propusemos a sua remoção, foi chumbada esta proposta, o Partido Socialista chumbou totalmente esta proposta, porque dizem que aquilo está muito bem assim. Eu espero, honestamente, que nunca aconteça nada, mas aquilo, para além de não ter utilidade, que é um círculo, não é? Só serve para as pessoas andarem ali a brincar, não serve sequer Exato. como acrescentar mobilidade sustentável. Se servisse, merecia o nosso aplauso. Não serve para nada e, para além disso, ainda é perigoso. Mas depois também nos Fidalguinhos apresentámos uma recomendação, que foi aprovada, para que a Câmara Municipal promovesse um estudo relativamente à iluminação dos Fidalguinhos e aumentasse a intensidade e a qualidade da iluminação. A Câmara Municipal do Barreiro, há uns anos, alterou, e bem, a iluminação de boa parte da cidade por lâmpadas LED. O que é maravilhoso do ponto de vista ambiental, é ótimo do ponto de vista financeiro, porque é mais barato, mas nos Fidalguinhos em concreto, ao contrário de outros sítios que correu muito bem, nos Fidalguinhos em concreto, foi um disparate tremendo. Porque trocaram as lâmpadas existentes por lâmpadas LED, não criaram novos pontos de luz, e a intensidade das lâmpadas LED, que como não são focais, como são focais, só iluminam ali ao seu redor, deixaram a urbanização completamente às escuras. Hoje em dia, passar nos Fidalguinhos à noite, e convido-vos a irem aos Fidalguinhos durante a noite, há muitas zonas daquela urbanização que não se consegue ver sequer para a entrada do prédio. E isto, para além de ser um problema do ponto de vista estético, não é? Que é o menos, mas do ponto de vista estético, para além de ser um problema, é um problema de segurança também. Nós não podemos ter pontos mortos numa urbanização que tem milhares e milhares de pessoas a viver, pontos sem luz. Propusemos isto, aprovaram a recomendação na Assembleia de Freguesia. Agora vamos ver se a Câmara Municipal faz alguma coisa, mas nós precisamos de mais e melhor iluminação na Quinta dos Fidalguinhos. Propusemos uma outra coisa, que foi a requalificação da mata da Quinta dos Fidalguinhos.
também para quem não sabe e quem nos está a assistir, esta mata de Fidalguinhos situa-se entre a escola primária e a Escola Superior de Tecnologia. É um espaço natural que está ali há muitos anos, que funciona quase como o pulmão daquela Que é urbanização, anterior à urbanização mesmo. que é anterior à urbanização e que a mantiveram. Aliás, era maior, depois com a construção da Escola Superior de Exato. Tecnologia, parte dela foi destruída, mas mantiveram aquele pedaço de mata, que é perfeito. Ou seja, ter um espaço natural no centro de uma urbanização é ótimo. Qual é o problema? Aquela urbanização aquela mata tem mobiliário urbano, está degradado. Tem pontos de luz que estão partidos, a maior parte deles, e os que não estão, é uma questão de tempo. Exato. Tem, muitas vezes, detritos junto, porque aquilo tem mobiliário urbano, tem mesa onde a malta pode ir fazer um piquenique, ou onde podem ir com os amigos, o que for, mas muitas vezes tem detritos de vidro e outros detritos ainda pior. Nós propusemos a requalificação, ou seja, melhorar a iluminação, requalificar o mobiliário urbano, dar mais segurança àquela zona e limpá-la por completo. Porque nós estamos a falar de uma mata, como eu disse, encostada a uma escola primária. O que é que acontece se uma criança sai da escola primária e vai para ali com vidros, com outros detritos ainda piores, que não quero sequer dar destaque aqui, mas o que é que acontece se uma criança for para ali e se magoar? O que é que acontece se o morador vai para ali passear o seu cão ou vai dar uma volta e aquilo não tem iluminação nenhuma e acontece alguma coisa? É que parece que não há vontade de salvaguardar a qualidade de vida de quem ali mora e a mata continua no estado que quem é dos Fidalguinhos bem conhece qual é o seu estado. E para terminar aqui em relação aos Fidalguinhos, uma outra coisa que propusemos na campanha eleitoral, já vimos a falar disto há muitos anos, não apresentámos ainda uma proposta nos órgãos, mas propusemos isto na campanha eleitoral e vamos insistir na matéria. Prende com a requalificação do descampado que vai da Via Rápida ao Polidesportivo, da ponte que atravessa a Via Rápida que liga aos Fidalguinhos, portanto, da extremidade da Estrada da Amizade até ao final das Torres Brancas, que depois para baixo são terrenos do Xavier de Lima, que é a construção do Parque Urbano da Quinta dos Fidalguinhos. Foi uma proposta que fizemos na campanha eleitoral para recuperar aquele espaço. Nós, atenção, não estamos a dizer aquele espaço que é bem ou mal porque é mal mantido, mas é um espaço natural, não estamos a dizer para alcatroar aquilo tudo e fazer dali uma coisa de betão. Não. Vamos manter a naturalização daquele espaço, mas vamos dar-lhe uma nova vida. Vamos criar um parque urbano. Vamos Exato. pôr pontos de água, vamos pôr bancos para as pessoas poderem Permitir descansar. o acesso das pessoas, não é? Não é só estar ali. Exatamente. É devolver um terreno baldio que ainda por cima é muito utilizado por pessoas para a prática desportiva, por pessoas que vão passear os seus cães, é próximo do polidesportivo e o que nós queremos é devolver esse terreno às populações, com condições, para que possam continuar a fazer a prática desportiva, mas com mais condições. Para que possam continuar a passear os seus cães, e por isso também propomos a construção aí de um parque canino nessa zona, possam continuar a passear os seus cães, mas com mais condições e mais qualidade. Para que possam ir passear em família e que tenham um sítio para beber água, para se sentar, espaços relevados para fazer um piquenique, o que for. Hoje em dia é um terreno vazio, é um terreno que é utilizado, que as pessoas precisam de um sítio para ir correr e para ir passear os cães, mas que não tem qualquer cuidado. E que não seja à noite também um lugar assustador, não é? Não, e à noite é impossível. Aquele sítio à noite é impossível porque não tem iluminação nenhuma. Portanto, à noite nem sequer é real. Recomendável. Imaginar alguém ir àquele espaço. Mas nós queríamos mesmo construir ali o Parque Urbano de Fidalguinhos e dar uma nova centralidade àquela urbanização. Portanto, por isto que eu acabei de dizer, vocês percebem que, e embora eu também acho que o Partido Socialista tem dado um maior destaque, ainda que seja muitas vezes com obras de cosmética, mas tem dado muitas vezes, quase todas as vezes, com obras de cosmética, tem dado um maior destaque aos Fidalguinhos, que dá, por exemplo, ao Lavradio ou ao Barreiro Velho. Mas a verdade é que este destaque não passa de conversa, porque aquilo que é estruturante, aquilo que é fundamental para a população que ali vive, nada é feito. Como não era no tempo da CDU, continua a não ser feito hoje. E por isso temos estado a batalhar e vamos continuar a batalhar até ao final do mandato, quer para o Lavradio, quer para o Barreiro, quer para os Fidalguinhos.
Diz, Diz, Luís. Luís. E outras propostas, eu recordo-me que tem sido uma batalha de todos os autarcas e foste o primeiro a lançar isso nas freguesias, sobre as transmissões online, porque é uma forma hoje em dia também das pessoas participarem. As coisas nós somos este podcast é um caso evidente disso. É mais fácil chegar com a tecnologia que existe, chegar à casa das pessoas, mas como é que está essa situação? Isso, ainda bem que perguntas. Isso é muito curioso. A proposta da transmissão online das Assembleias de Freguesia foi a primeira proposta que eu fiz enquanto autarca na Assembleia de Freguesia do Barreiro e do Lavradio, na primeira sessão do mandato. Portanto, eu creio, se não estou em erro, no final de 2021. E foi uma proposta aprovada no órgão, creio que na altura aprovada por unanimidade até. Toda a gente estava de acordo que tínhamos de começar a transmitir online as sessões da Assembleia de Freguesia. O que é verdade é que já se passou mais de um ano, e a Assembleia de Freguesia do Barreiro e do Lavradio, como todas as outras na cidade, diga-se, mas a Assembleia de Freguesia do Barreiro e do Lavradio continua a não ter uma transmissão online das suas sessões. E eu insisto nesta matéria em todas as reuniões do órgão. Porquê? Porque a transmissão online das Assembleias de Freguesia, e se há coisa que o Covid nos veio trazer, foi a possibilidade das pessoas, através da sua casa, participarem no que for, seja no que for, mas ainda mais na vida cívica do sítio onde moram. A transmissão online é um veículo fundamental para que aquele órgão, para que a Assembleia de Freguesia do Barreiro e do Lavradio, chegue a mais população. Para não obrigarmos as pessoas a terem de ir a um dia de semana, às 9 ou às 9:30 da noite, seja verão, seja inverno, a umas instalações, seja no Barreiro, seja no Lavradio, onde for, a ir fisicamente ouvir a sessão da Assembleia de Freguesia. Nós temos de permitir que as pessoas estejam aqui, morem no estrangeiro, estejam de férias, não possam sair de casa, não queiram sair de casa. Nós temos de permitir que as pessoas acedam aos órgãos para os quais votaram, aos Sim. órgãos onde estão os eleitos, os seus representantes. Temos que E facilitar a e transmissão não, é isso, e não é só isso, é dificultar. facilitar. É facilitar o acesso. E a transmissão online era isso que ia fazer. Infelizmente aprovaram, mas é um veto de gaveta. Porque aprovaram, votaram a favor da nossa proposta, mas há mais de um ano que a proposta não sai da gaveta. E em todas as sessões eu tenho insistido nisto. Aliás, curiosamente, na última sessão da Assembleia de Freguesia, foi a primeira deste mandato que eu me lembro, pelo menos, que tivemos intervenção do público e a intervenção foi precisamente no sentido de sugerir intervenção de uma munícipe, uma Hum. pessoa que eu não conheço, pelo que eu percebi, ninguém ali conhecia a senhora, mas a senhora queria saber mais sobre a sua freguesia e foi à sessão da Assembleia de Freguesia pedir que as transmissões fossem online. E as desculpas continuam a ser as mesmas. É porque é caro, é porque nem sempre é fácil coordenar com a Câmara, mas desculpas há muitas. A proposta foi aprovada e tem de ser uma realidade. Eu já E percebi tem de ser uma realidade. Desculpa, Tiago, acho que já percebi porque é que isso acontece. A rejeição das propostas. Vocês até lá, se calhar, descobri qualquer coisa. Faz a rejeição da proposta. Deixa-se passar um tempo. Nós ficamos admirados. Porquê é que dizemos aqui? Mas porquê é que a proposta? E depois, passado um pouco, eles apresentam exatamente a mesma proposta, como a ideia deles. Mas aqui Será? no caso Mas nem eles foi isso. aprovaram. Será isso? Eles aprovaram. Aqui nem é isso porque eles aprovaram a proposta. Pronto. O Partido Socialista aprovou esta proposta. Por isso é que eu digo que é um veto de gaveta. Que eles aprovam para ficar bem na fotografia, mas a seguir nada fazem. E é isto que a mim, enquanto autarca, mas acima de tudo, enquanto munícipe, enquanto freguês desta freguesia, é isto que me incomoda. Porque aprovaram e secundaram os nossos argumentos. Necessidade de aumento de transparência, necessidade de aproximar os eleitos aos Exato. eleitores, necessidade de promover uma abertura do órgão. Mas hoje em dia não fazem nada. Ainda é mais E inexplicável. é inexplicável. Eu não consigo compreender. Eu espero muito bem que nos próximos meses, nas próximas sessões, as transmissões online passem a ser uma realidade, porque senão, e sendo um órgão público, não existe qualquer impedimento, porque senão talvez eu comece eu próprio a levar o meu equipamento e a transmitir eu as sessões da Assembleia de Freguesia, quem sabe, se o Executivo que tem essa competência não faz, se calhar começo eu a levar. No Mas isto final vai do mais dia longe. é um cartão de dados com dados ilimitados, que já não é assim tão caro como isso Exatamente. tudo, e um tripé e um telemóvel. Exatamente. Assim, não é uma preciso mestrado em física. Quântica, quase.
mas isto vai mais longe, porque isto liga com outros problemas que eu tenho vindo a alertar no Executivo. E eu convido-vos, e já há meses que eu venho a alertar e que a resposta do Executivo é: estamos a tentar resolver. Mas eu convido-vos a ir ao site da União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio e depois vão procurar quer o regimento da Assembleia de Freguesia, quer os últimos 2 orçamentos, quer as datas das sessões, quer os relatórios e contas, e tudo o que vão encontrar é anterior a 2021. Portanto, na lógica da aproximação dos poderes públicos, dos órgãos democraticamente eleitos às suas populações, a União de Freguesias do Barreiro do Lavradio não só não transmite a Assembleia de Freguesia, as reuniões da Assembleia de Freguesia, como não mantém o seu website, que é a plataforma oficial de comunicação digital com os eleitores, atualizado. E mais, e vou terminar porque já me estou a alongar, e mais, na penúltima Assembleia de Freguesia, solicitei ao Executivo da União de Freguesias do Barreiro do Lavradio que pudesse divulgar quando realizam as reuniões do Executivo, as reuniões públicas, naturalmente, não é? Como sabem, há reuniões privadas e públicas do Executivo. Eu pedi que pudessem divulgar as reuniões públicas porque só o estavam a fazer com o edital à porta da sede da freguesia. Em 2023 também é uma coisa surreal. Mas pedi que fizessem essa divulgação. E felizmente, na última reunião pública do Executivo que existiu, já fizeram essa divulgação através do Facebook da União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio. Marcaram foi essa sessão pública para as 9h30 da manhã de uma quinta-feira. Ora, digam, uma União de Freguesias do Barreiro do Lavradio que quer aproximar-se dos seus eleitores, que quer que os seus eleitores tenham acesso à informação, sejam pessoas envolvidas na vida da sua freguesia, marca uma reunião pública do Executivo para o horário laboral de um dia de semana. Isto para mim não faz sentido. E também aqui ao nível da transparência, da promoção da participação cívica e da abertura à sociedade civil, eu acho que há muito caminho a percorrer no Barreiro e do Lavradio, com as reuniões públicas em horários que a maior parte das pessoas possa ir, com a atualização do website e com, de uma vez por todas, a transmissão online das Assembleias de Freguesia. Parece que há uma certa distância deste Executivo Socialista pelo que tivemos aqui a falar. Pronto, o entregar completo, de largar a toalha. Luís, eu não consigo, honestamente, eu não consigo compreender. Porque isto, quer a transmissão online, quer a atualização dos documentos no website, quer as reuniões públicas, é uma coisa que beneficia quem governa. Eu se governasse, nas eleições autárquicas de 2021 tivesse sido eleito presidente da União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio, para o qual me candidatei, eu se tivesse sido eleito, eu queria que cada vez mais municípios, cada vez mais moradores da minha União de Freguesias viessem para junto da União de Freguesias. Exato. Ouvissem aquilo que quem nos governa está a dizer. Eu quereria isto. Eu quereria que mais e mais pessoas vissem o meu trabalho. Honestamente, não consigo compreender. Meus amigos, antes de avançarmos para as laranjas de ouro e para os cartões de laranja, Luís Tavares Bravo, querias acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o que valia a pena, eu sei que hoje o âmbito é muito trabalho autárquico e acho que estes momentos que nós fazemos aqui são sempre muito bons para falar sobre coisas sérias e aí, como nós vimos, já falámos muito tempo de coisas sérias, de propostas e de situações que estão identificadas pelo PSD, pelos seus autarcas, e aqui personificadas no Barreiro pelo Tiago. Mas eu acho que vale a pena, o Tiago também, antes de entrarmos nos cartões laranjas e na parte mais descontraída do programa, vale a pena também perguntar ao Tiago como é que se sente agora que abandonou, para quem não sabe, o Tiago foi durante, eu já não sei, 2 ou 3 mandatos, presidente da JTC no Distrito de Setúbal. É 2, não é? 2 mandatos. Se calhar já estou a bater, já estou a ir contra os estatutos. Foi 2 mandatos e acho que foi um excelente presidente da Distrital de Setúbal, pelo menos essa é a opinião muito consensual, não é unânime, também o unanimismo não é bom, mas é muito consensual que foi. Portanto, deixar aqui a oportunidade para o Tiago fazer um balanço dessa parte, um pequeno balanço, obviamente, que o programa também já vai longo. Como é que te sentes para agora que vens para o Escota SD, mais oficialmente? Como tu costumavas brincar. Não, olha... Bem-vindo então, Tiago. Obrigado. Não, sinto-me muito bem. De facto, foram 2 mandatos, 4 anos à frente da JSC Distrital de Setúbal,
que é uma estrutura muito grande e com um âmbito de atuação muito vasto, que foram 4 anos em que aprendi muito, em que dediquei muito de mim à JSD, mas especialmente ao Distrito de Setúbal, e em que consegui fazer várias coisas que queria ter feito enquanto Presidente da JSD Distrital de Setúbal, outras que não deu para fazer, não. É impossível fazermos os mandatos a 100% daquilo que ambicionamos, porque a nossa ambição é sempre muito grande, mas eu, e para não perder muito tempo com esta resposta, vou dar só destaque daquilo que a mim, enquanto Presidente da JSD Distrital de Setúbal, que fui até há bem pouco tempo, que a mim mais me orgulhou nestes 2 mandatos que eu fiz, que foi a proposta que apresentámos em 2019, logo no início do meu primeiro mandato, para que o governo voltasse, criasse o Manutos 2 para o Distrito de Setúbal. E para quem nos vê e não sabe o que é o Manutos 2, a Manutos 2 é uma unidade estatística a nível europeu que, no fundo, faz a divisão dos territórios, no caso de Portugal, faz a divisão do nosso país em várias regiões estatísticas, não é? São estas NUTS 2, e que é através desta divisão e do nível de desenvolvimento, do nível de riqueza de cada uma destas divisões que existem no país, que é feita a atribuição de fundos comunitários. O Distrito de Setúbal, aliás, a Península de Setúbal, portanto, os concelhos do norte do Distrito de Setúbal, estão, como sabem, na área metropolitana de Lisboa. E estão na área metropolitana de Lisboa do ponto de vista político, mas também do ponto de vista desta NUTS 2. O que é que isso faz? Como Lisboa, Cascais e Oeiras são concelhos com um grau de desenvolvimento muito grande, em que o PIB per capita é superior à média europeia, faz com que os fundos comunitários para esta região sejam inferiores ao que seria numa região pouco desenvolvida, e para além disso, a percentagem da comparticipação é também ela inferior. O Distrito de Setúbal, considerado como um todo, ou era até há bem pouco tempo, confesso que não tenho os últimos dados, a 4ª região mais pobre do país. Portanto, os nossos concelhos É isso. são muito pouco desenvolvidos do ponto de vista económico. E ao serem pouco desenvolvidos, mas estarem na área metropolitana, estavam a ser prejudicados no acesso a fundos comunitários. Nós fizemos em 2019 essa proposta de criação da NUTS 2. O governo agora já avançou para a criação dessa NUTS 2. E isto significa que quando a NUTS 2 estiver ativa e quando esta NUTS 2 for tida em conta para a definição do quadro financeiro plurianual, as empresas e os municípios da nossa região vão ter acesso a muito mais fundos comunitários e a uma taxa de comparticipação muito maior. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que uma Câmara Municipal no nosso distrito quiser fazer uma obra que custe 1 milhão de euros, vamos pôr isto em hipótese, antes da criação da NUTS 2, para além de ter poucos fundos e, portanto, poucas hipóteses de chegar a esses fundos, a taxa de comparticipação andaria à volta dos 40 e tal por cento, 50 e qualquer coisa por cento, na grande maioria dos casos, na melhor das hipóteses, e a partir do momento em que for criada uma NUTS 2 que seja adequada ao nível de desenvolvimento da nossa região, essa mesma Câmara Municipal poderá conseguir com muito mais facilidade receber apoios na ordem dos 85%. Ou seja, isto significa que as câmaras municipais, com o mesmo orçamento, poderão fazer muito mais obra, e o mesmo para as empresas, com o mesmo orçamento, tendo acesso a fundos comunitários, poderão fazer muito mais investimentos na região, e isto vai poder desenvolver a nossa região e garantir mais emprego, mais condições para quem aqui vive e, acima de tudo, agora que terminei o meu mandato como Presidente da JSD, mas sempre da JSD Distrital de Setúbal, mas sempre como um grande defensor das causas da minha geração, isso vai significar que a minha geração quer viver no Distrito de Setúbal, que quer viver onde nasceu, terá, evidentemente, mais condições. E isso é o que me orgulha mais das centenas de horas de trabalho que dei à JSD Distrital de Setúbal, e deixo aqui não só esta minha exposição muito curta, mas sobre aquilo que foram os mandatos, mas também o meu profundo agradecimento a todos os militantes da JSD do Distrito de Setúbal que confiaram em mim para os liderar durante 4 anos, e com certeza que agora que eu saí, continuarão a ser muito bem liderados, e que a JSD Distrital de Setúbal tem tudo para continuar a crescer e a afirmar-se como uma juventude partidária séria e não como um centro de jotinhas, na pior acessão da palavra, como muitas vezes nos apelidam. Nós trabalhamos mesmo, de facto, e trabalhamos durante 4 anos.
Muito bem. Tiago, penso que podemos então avançar. Já conheces as regras deste podcast, tens que nos indicar um cartão laranja, algo, uma admoestação, como no futebol, e também uma laranja de ouro, que é um prémio para aquilo que achas de que positivo tem acontecido. O que é que nos trazes então, Tiago? Vários. Olha, eu conheço muito bem as regras, mas vou subvertê-las, porque tu disseste um de Muito cada bem. e eu trouxe, começando No mínimo, pelos sim, cartões sim. laranja, eu trouxe dois cartões laranja. O primeiro cartão laranja que eu quero atribuir é cumulativo, ou seja, foram dois jogadores que fizeram falta ao mesmo tempo. É um cartão laranja à Câmara Municipal do Barreiro e à União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio, pelo estado em que deixaram esta e as outras, e os outros executivos que antecederam, pelo estado em que deixaram a antiga escola primária do Lavradio. Como já falámos muito Sim, disso, não me vou alongar, mas uma demonstração a todos os executivos da Câmara Municipal e das freguesias do Barreiro e do Lavradio, primeiro separadas, depois em união, que deixaram que aquele património para o chegasse ao estado em crime, que o está. crime que fizeram naquele património, realmente. Sim, É muito isso. bem. O segundo cartão laranja, e acho que depois fica mais perceptível quando as pessoas puderem estar a ver a imagem em simultâneo, também é a Câmara Municipal do Barreiro, pela sua mais recente obra artística eh, de colocação de pinos em frente a uma paragem de autocarros na Rua Alves da Cunha, no Lavradio. Eu também divulguei essa imagem nas minhas redes sociais, que impede que os autocarros que ali passam cheguem perto da paragem e, portanto, obriga, quando voltar Sim. o mau tempo, obriga a que as pessoas andem à chuva, ao vento, ao frio, desde a paragem até ao autocarro e obriga a que o autocarro fique parado enquanto está a entrar ou a sair pessoas, fique parado no meio da estrada. É mais E, um fenómeno portanto, o do meu segundo entroncamento. laranja é Só que mais um aqui no fenómeno de Barreiro. entroncamento. Só que no Barreiro. Muito bem. No Lavradio também temos os No nossos. Lavradio, exatamente. E para não ser também tudo coisas negativas, laranjas de ouro. Também trouxeste pelo menos uma, não é? Mas Trouxe, sim. trouxe três, mas na Ai, verdade são uma. São três porque é para três instituições diferentes, mas o sentido é o mesmo. muito bem. Eu quero dar as laranjas de ouro deste episódio do Cartão Laranja ao Futebol Clube Barreirense, pelo seu 112º aniversário, ao Clube União Fabril, Grupo Desportivo Fabril, aqui em alteração de nome, pelo seu 95º Sim. aniversário, e ao Luso Futebol Clube pelo seu 103º aniversário. São três instituições da freguesia do Barreiro e do Lavradio, têm as suas sedes ou no Barreiro ou no Lavradio, que duas delas são já centenárias e uma delas está muito perto de o ser. Mas estas laranjas de ouro não são só pelos aniversários, são por tudo aquilo que estas três instituições representam na nossa freguesia, no nosso concelho e na nossa região. São os três clubes formadores de centenas, milhares de atletas todos os anos, que têm um papel fundamental no desenvolvimento esportivo e físico das crianças e jovens que ali fazem a sua atividade esportiva, mas acima de tudo têm um papel fundamental no desenvolvimento cívico dessas mesmas crianças, através da prática de desporto, através da confraternização com pessoas de todas as realidades, e que por isso acho que quer o Barreirense, quer o Fabril, quer o Luso, prestam um serviço fundamental à União de Freguesias do Barreiro e do Lavradio, ao Barreiro e à região onde se inserem, e daqui as minhas laranjas de ouro para os clubes, para as suas direções, para os seus associados, para o seu pessoal técnico, funcionários e também para os seus atletas e os pais dos atletas. E todo o trabalho que têm desenvolvido. Muito bem, Tiago. Muito obrigado. Também acho que são bem atribuídas. Obrigado pelas laranjas de ouro e também pelos cartões de laranja, sobretudo pela tua presença, que gostávamos muito de ter-te aqui. Obrigado. Luís Tavares, não sei se queres dizer mais alguma coisa também. Não, agradecer, obviamente, a participação do Tiago e dizer que vamos continuar a trabalhar para que o Barreiro e todas as freguesias, todas as sub-freguesias, digamos, da União de Freguesias, possam ter uma defesa forte, uma oposição forte, que é aquilo que eu acho que os barreirenses e os fregueses esperam de nós. E estamos bem com o Tiago Sousa Santos a desempenhar essas Vai funções com todos. do nosso Com ponta de todos e lança. contigo também, que também és autarca, quase. Sim. Foi um gosto ter-vos connosco de novo, Luís Tavares e também Tiago Sousa Santos. Resta apenas então agradecer e despedir-me até à próxima. Muito obrigado pela vossa paciência. Laranja. E é cartão laranja!
cartão laranja. Cartão laranja. Esqueci de fazer a minha laracha. Esqueci de fazer a minha laracha. Eu tinha a laracha preparada desde o minuto 1 Então, e era É que tu dizer querias. hoje. olha, vai com Não, isto tudo, é isto está a dizer que gravar, vai isto tudo, é um é apanhado no dizer, fim. é dizer, É Estou a bloopers. avisar, é um blooper, estou a é avisar, isto vai dizer, tudo. não, isto é Então, dizer que este é o podcast onde tu és uma fusão, Luís Tiago. sou uma Tu és uma fusão. fusão dos outros participantes. Luís, Tiago. Muito bem feito, olha, muito boa, não é verdade? Tu Não, hoje tens o nome ideal de todos os participantes. Portanto, há o isto Luís e há o Tiago. É verdade. é o alinhamento dos astros. É. Muito bem. Pronto, Mercúrio olha, não está dizer retrógrado. dizer